Salmões, os conquistadores resilientes dos rios. Eles se lançam através de corredeiras e cachoeiras, movidos pela missão de perpetuar sua espécie, desafiando garras e mandíbulas à espreita. Ursos pardos, mestres da caça. Cada golpe é uma linha delicada entre a sobrevivência e o fracasso. Águias carecas, predadoras dos céus. Cada mergulho é um ataque frio e decisivo. No ciclo implacável da cadeia alimentar, apenas os mais fortes, rápidos e inteligentes prevalecem. Bem-vindo ao documentário Animal Alasca Selvagem, a corrida dos salmões e o último banquete do urso pardo. O Alasca se ergue como uma terra de extremos, onde luz e escuridão dançam em um ritmo eterno, moldando o pulso da vida de incontáveis criaturas. Esta é uma terra dura, porém vibrante, onde a natureza não é apenas um cenário, mas uma grande história de resistência de criaturas pequenas e grandiosas tecendo juntas um ciclo vívido, guiadas pela luz, pela escuridão e pelo instinto inabalável. Das florestas infinitas de pinheiros aos rios prateados cintilantes, do oceano profundo às montanhas cobertas de neve, o Alasca é uma sinfonia da vida, onde cada criatura desempenha um papel no vasto tecido da natureza. Em meio ao ritmo eterno do coração selvagem do Alasca, uma jornada sagrada se desenrola à peregrinação dos que retornam. Não é apenas o instinto que os guia, mas algo mais antigo e profundo, um sussurro divino dentro da própria natureza. No centro dessa história está Taku, um salmão vermelho maduro cuja viagem reflete o ciclo eterno da vida e da fé. Das ondas geladas do mar de Bering aos santuários florestais vigiados por águias e ursos, o caminho de Taku é uma oração viva, um hino de sacrifício, renascimento e devoção ao desígnio do Criador. Na vasta imensidão do Oceano do Norte, sob nuvens pesadas de vento e graça, Taku inicia sua odisseia de retorno. 3 anos atrás, deixou o rio onde nasceu uma centelha frágil nas mãos do destino. Agora suas escamas prateadas brilham como uma armadura abençoada pelo mar, e seu coração pulsa com a força do propósito. O mar de Bering, moldado pela vontade divina, põe à prova a fé de toda criatura. Correntes congelantes, tempestades e predadores invisíveis espreitam nas profundezas. Ainda assim, milhões de salmões se erguem juntos, conduzidos pela corrente invisível da vida, cada um respondendo ao mesmo chamado sagrado para voltar ao lar. Nenhum mapa guia Taku, apenas a bússola da criação gravada em sua própria alma. Através de quilômetros de águas perigosas, ele segue esse sinal divino em direção à foz do rio, onde o sal encontra o doce, onde a vida se renova. À medida que se aproxima, uma transformação começa. Seu corpo muda, seu sangue se adapta e seu espírito se prepara para o julgamento. Cada movimento de sua cauda é um testemunho de resistência, uma oração em movimento. O rio à frente não é um curso d'água comum, mas o caminho da provação e da redenção. Pois no coração selvagem do Alasca, até a menor das criaturas reflete a vontade de Deus, um lembrete de que a fé, assim como a natureza, sempre encontra o caminho de volta para casa. O rio recebe Taku com uma dureza implacável. Correntes velozes colidem contra enormes rochas, formando redemoinhos perigosos. Cachoeiras imponentes se erguem como muralhas,
desafiando qualquer criatura a passar. Mas Taku não hesita. Com a força acumulada ao longo de 3 anos no oceano, ele se lança contra a corrente, usando as nadadeiras peitorais e a cauda em perfeita harmonia para impulsionar o corpo através de obstáculos que parecem intransponíveis. Nessa jornada, Taku enfrenta não apenas a fúria da natureza, mas também os predadores. Às margens, enormes ursos pardos aguardam, seus olhos penetrantes varrendo o rio. Um único golpe de suas garras afiadas como navalhas poderia encerrar a jornada de Taku em um instante. Acima, águias carecas circulam, suas asas vastas projetando sombras sobre o sol, prontas para mergulhar a qualquer momento. Cada metro que Taku nada é um triunfo, cada segundo uma fuga por um triz das garras da morte. O corpo de Taku também está mudando. Suas escamas prateadas e brilhantes escurecem, tornando-se de um vermelho vibrante, como uma chama ardendo sob a água. Seu focinho se curva, os dentes se afiam, sinais de um guerreiro se preparando para sua batalha final. Essas mudanças não são apenas marcas de maturidade, mas uma declaração de que Taku está pronto para sua maior missão: desovar e garantir a continuidade de sua espécie. A jornada é extenuante. A energia de Taku diminui. Ele não se alimenta desde que deixou o oceano, dependendo apenas das reservas acumuladas ao longo de 3 anos. Cada corredeira, cada corrente turbulenta, drena um pouco mais de sua força. Em certos momentos, o rio o empurra de volta, arremessando-o contra as rochas, suas escamas se arranhando, e ainda assim, ele continua a nadar. O instinto supera qualquer dor, mais forte até do que a morte que o persegue. Milhares de salmões nadam ao lado de Taku, mas nem todos têm a mesma sorte. Alguns são arrastados pela corrente, outros caem sob as garras dos ursos e alguns sucumbem ao cansaço. Mesmo assim, Taku segue em frente, como se soubesse que sua missão não é apenas por si, mas por todo o ecossistema que dele depende. Cada movimento de cauda é uma promessa às gerações futuras, um voto de que a vida persistirá. Por fim, depois de semanas enfrentando o rio, Taku chega ao lugar onde nasceu. Um trecho tranquilo de rio, com o leito coberto por seixos lisos e reluzentes. A luz do sol atravessa a água, iluminando as pedras, como se desse boas-vindas a Taku de volta para casa. Aqui, sua jornada terminará, mas um novo ciclo começará. Taku, agora de um vermelho intenso, inicia sua tarefa final. Com as forças que ainda restam, usa a cauda para cavar uma pequena cavidade no cascalho, criando um ninho seguro para seus preciosos ovos. Outro salmão, uma fêmea, junta-se a ele e, em um momento sereno em meio ao fluxo do rio, eles liberam e fertilizam os ovos. Os pequenos ovos, semelhantes a joias, assentam-se no ninho, carregando a esperança de uma nova geração. A missão de Taku está completa. Seu corpo está exausto, suas escamas vermelhas agora pálidas, seus olhos se apagando. Em poucos dias, Taku deriva silenciosamente com a corrente, seu corpo se fundindo ao rio. Sua morte não é um fim, mas um sacrifício nobre. À medida que o corpo de Taku se decompõe, ele alimenta o solo, as árvores das margens e os micro-organismos da água. Esses nutrientes sustentarão a próxima geração de salmões, perpetuando um ciclo eterno. A jornada de Taku é uma história de resistência e sacrifício. Ele não é apenas um salmão, mas um batimento vital no coração do Alasca, uma peça do vasto mosaico da vida. Do oceano profundo até o rio onde nasceu, Taku cumpriu seu propósito.
deixando um legado não apenas para sua espécie, mas para toda a Terra. Ursos pardos, águias, lobos e até as florestas são sustentados pelo sacrifício de Taku e de milhões de outros salmões. No Alasca, a morte de uma criatura é o começo da vida para inúmeras outras, um ciclo movido pela luz e pela escuridão, pelo instinto e por uma determinação inabalável. Enquanto Taku completa sua jornada destinada, o rio continua a entoar uma melodia familiar à canção da vida, onde os salmões são o pulso vital que nutre todo o Alasca. Cada salmão, vivo ou morto, é um presente da natureza, conectando todo o ecossistema em uma corrente interminável de vida. À medida que o vibrante verão se desenrola, o rio se torna o coração da existência, onde todas as espécies se reúnem para absorver a preciosa energia que os salmões fornecem. Acompanhe esta história neste documentário animal. Quando julho cobre o Alasca com um manto dourado de luz, rios como o Kenai e o McNeil se transformam em palcos para um dos maiores predadores da região, o urso pardo do Alasca. Esses gigantes, com pelos espessos de um marrom escuro brilhante e garras afiadas como navalhas, emergem das florestas de pinheiros, seus olhos penetrantes fixos na água. Cada urso é um retrato vivo de força bruta, músculos ondulando sob a densa pelagem, prontos para enfrentar as correntes furiosas em busca de uma recompensa inestimável. Para eles, a temporada do salmão não é apenas um banquete, mas uma corrida feroz contra o tempo. O inverno gelado espreita além do brilho do verão, e cada urso deve acumular enormes reservas de gordura para sobreviver aos longos meses em que a neve cobre as florestas e o alimento se torna escasso. Um urso pardo adulto pode devorar até 40 quilos de salmão por dia, o equivalente a dezenas de peixes como tacu. Eles permanecem firmes no rio, a água espirrando em torno de suas enormes patas, observando pacientemente cada lampejo sob a superfície. Um brilho prateado de salmão é tudo o que basta um instante de descuido para que o urso desferra um golpe veloz como um raio. Garras afiadas agarram a presa, e em um piscar de olhos, uma vida termina, tornando-se combustível para o gigante. No entanto, nem todo golpe é bem-sucedido. Às vezes, um salmão se lança contra a corrente, escapando das garras por poucos centímetros, seu instinto de sobrevivência ardendo intensamente mesmo em meio ao cansaço. Esses momentos testemunham o delicado equilíbrio da natureza, onde predador e presa travam uma batalha com toda a força que possuem. Entre os ursos solitários, uma imagem marcante se destaca: as mães e seus filhotes. Com paciência infinita, a mãe conduz seus desajeitados filhotes até a beira do rio, onde a corrente é mais suave, mas ainda repleta de salmões. Os filhotes, com pelos macios e olhos grandes e curiosos, caminham cambaleantes, às vezes escorregando sobre os seixos úmidos. Eles imitam a mãe, tentando agarrar os peixes com as pequenas patas, muitas vezes apenas espirrando água em brilhos sob o sol. A mãe observa em silêncio, firme e serena, ocasionalmente empurrando um filhote adiante com o focinho, como se lembrasse a ele que isso não é apenas uma brincadeira, mas sua primeira lição de sobrevivência. Os filhotes aprendem a ter paciência, a esperar
e a aproveitar o presente do rio. Essas lições, forjadas no rio repleto de salmões, os transformarão nos futuros gigantes da floresta. Mas os ursos pardos não são os únicos beneficiários dos salmões. Quando agosto chega, o rio conta uma nova história. Milhões de salmões, tendo completado sua missão de desova, enfraquecem e morrem. Seus corpos flutuam na superfície, se prendem entre os seixos ou são levados até as margens. Essa é a hora da águia careca, símbolo de liberdade e força às soberanas dos céus do Alasca. Centenas, até milhares, de águias se reúnem ao longo dos rios, empoleiradas em copas áridas ou afloramentos rochosos, transformando o Alasca no maior ponto de encontro do mundo para essas aves. Seus gritos agudos ecoam pelos vales, misturando-se ao som das águas correntes e criando uma sinfonia selvagem da natureza. Para as águias, as carcaças de salmão são uma fonte de energia insubstituível, um presente do rio para preparar-las para o rigoroso inverno. Elas mergulham de grandes alturas, suas vastas asas obscurecendo o sol, garras afiadas agarrando peixes mortos ou em agonia. Cada águia pode consumir vários quilos de salmão por dia, armazenando energia para suportar os meses gelados, quando as tempestades de neve uivam e o alimento é escasso. As águias juvenis, com penas manchadas e asas ainda inexperientes, aprendem a caçar observando seus pais. Elas imitam os mergulhos graciosos, às vezes caindo desajeitadas na água. Mas cada falha é uma lição essencial. O rio torna-se a sala de aula da natureza, onde novas gerações de águias são moldadas em soberanas dos céus. Mesmo as águias jovens ou menos habilidosas encontram oportunidade nas carcaças de salmão que derivam. Elas se empoleiram em galhos secos, esperando pacientemente prontas para aproveitar os restos deixados por ursos ou outras águias. No Alasca, nada se desperdiça. Cada fragmento de salmão, por menor que seja, faz parte da cadeia da vida, uma fonte de energia que flui do rio para o céu, das pequenas criaturas aos grandes predadores. Além dos ursos e das águias, o rio repleto de salmões atrai inúmeras outras espécies, cada uma desempenhando um papel único no vasto tecido ecológico. Alcateias de lobos, com sua pelagem acinzentada se misturando às sombras da floresta, espreitam silenciosamente as margens do rio. Embora não tenham a força bruta dos ursos, sua astúcia e trabalho em equipe os tornam caçadores formidáveis. Um salmão desgarrado perto da margem ou preso entre os seixos pode rapidamente se tornar uma refeição para a matilha. Os lobos líderes, com olhos atentos e passos leves, conduzem a caçada, compartilhando o alimento com os jovens e garantindo que toda a alcateia se beneficie das dádivas do rio. Raposas vermelhas, com suas caudas flamejantes e passos silenciosos, também aparecem nas margens. Elas se escondem entre os arbustos, com as orelhas eretas, esperando o momento certo para agarrar um salmão encalhado ou restos deixados pelos ursos. Doninhas, pequenas mas incrivelmente velozes, correm entre os seixos, recolhendo pedaços que os predadores maiores ignoraram. Acima, bandos de aves marinhas grasnam, circulando sobre a água e capturando qualquer salmão que flutue à deriva. Cada espécie, grande ou pequena, encontra seu lugar neste banquete de salmão, como músicos em uma grande orquestra,
harmonizando-se com o ritmo da natureza. Mas a contribuição dos salmões vai além dos predadores. À medida que seus corpos se decompõem, eles alimentam até as menores criaturas. Insetos se aglomeram em torno das carcaças, transformando o rio em um vibrante centro de vida. Pequenos caranguejos, ouriços do mar e micro-organismos sob o leito do rio alimentam-se dos fragmentos em deriva. Esses nutrientes penetram no solo, nutrindo pinheiros imponentes, arbustos silvestres e gramíneas exuberantes ao longo das margens. Até as árvores, aparentemente distantes do rio, carregam vestígios de salmão, um lembrete de que no Alasca tudo está interligado. A jornada do salmão, do oceano profundo até os rios onde nasceu, não é apenas uma saga de resistência e sacrifício, é o alicerce de todo um ecossistema, o fio que une ursos, águias, lobos, raposas, doninhas, aves marinhas e os menores organismos. Cada salmão é um presente, uma fonte de energia que flui do oceano para a terra, do rio para a floresta, dos grandes predadores aos micróbios invisíveis. No Alasca, a morte de um salmão não é o fim, mas o início de inúmeras outras vidas. Os ursos acumulam gordura para sobreviver ao inverno, as águias ganham força para voar a partir do rio, e pequenas criaturas como insetos e caranguejos prosperam graças ao sacrifício do salmão. O legado de Taku e de milhões de outros salmões vai além dos predadores como ursos, águias ou lobos. Sua jornada, desde as profundezas do mar de Bering até os rios impetuosos do Alasca, carrega um presente inestimável: o fluxo de nutrientes através do ecossistema. Os salmões não são apenas alimento para inúmeras espécies, são mensageiros silenciosos, transportando minerais das profundezas do oceano para a terra, transformando o Alasca em uma ponte biológica que liga o mar, o rio e as vastas florestas. À medida que seus corpos se decompõem, eles nutrem não apenas o solo, mas também as florestas de taiga e tundra, criando um ciclo eterno de vida, onde cada grão de poeira e cada folha de grama trazem a marca do salmão. Durante seus 3 anos no mar de Bering, Taku e outros salmões absorveram preciosos minerais das profundezas oceânicas. Elementos como nitrogênio, fósforo e carbono, armazenados em seus corpos, são produtos de um mundo oculto sob ondas turbulentas, onde a luz do sol raramente chega. Esses minerais, forjados no mar, não apenas sustentam os salmões, mas também formam um tesouro biológico, aguardando para ser entregue à terra. Quando Taku iniciou seu retorno, nadando rio acima até o local de seu nascimento, carregava não apenas instinto, mas também uma parte do oceano. Cada movimento de cauda, cada salto sobre as corredeiras, era um passo em sua missão de levar esses nutrientes vitais do mar para as florestas do Alasca. A jornada dos salmões é uma maravilha da natureza não apenas por sua resistência, mas por seu papel em conectar 2 mundos aparentemente separados, o oceano e a terra. Quando Taku e milhões de outros salmões morrem após a desova, seus corpos se tornam uma ponte biológica, um caminho invisível por onde a energia e os minerais fluem do mar para o solo. Suas carcaças flutuando na superfície, presas entre as pedras ou levadas até as margens, começam a se decompor. Mas sua morte não é um fim, é uma transformação, um último presente à terra.
À medida que as carcaças de salmão se decompõem, os minerais que transportavam do oceano penetram no solo. Sob o rio, bactérias e micro-organismos entram em ação, decompondo os corpos dos salmões em compostos mais simples. Nitrogênio e fósforo, essenciais para a vida, são liberados, infiltrando-se no solo das margens. Gramíneas exuberantes, arbustos silvestres e pinheiros majestosos da taiga absorvem esses nutrientes. Um pinheiro que se ergue às margens do rio Kenai, com agulhas verdes e vibrantes, pode conter vestígios de milhares de salmões que morreram ao longo das gerações. Samambaias, macias e viçosas brotam do solo enriquecido pelos salmões, um tributo silencioso ao seu sacrifício. O fluxo de nutrientes não para na margem do rio. As florestas de taiga, com seus pinheiros e abetos que se estendem por quilômetros, também se beneficiam da generosidade dos salmões. Os nutrientes das carcaças em decomposição são absorvidos pelas raízes das árvores, nutrindo copas verdes e troncos robustos. Mesmo a tundra distante, onde o solo árido e os ventos impiedosos predominam, carrega a marca do salmão. Os ventos transportam minúsculas partículas de poeira, carregadas de minerais derivados dos salmões, por longas distâncias, depositando-as sobre as plantas rasteiras da tundra. Gramíneas, musgos resistentes e outras plantas adaptadas ao frio extraem vida desse presente oceânico. Os salmões, através de sua jornada de vida e morte, transformam o Alasca em uma imensa ponte biológica, ligando o oceano, rio e floresta em uma cadeia ininterrupta de vida. Os nutrientes de seus corpos não apenas alimentam as plantas, mas sustentam uma complexa teia ecológica. Alces que pastam às margens dos rios são indiretamente nutridos pelos salmões através das gramíneas viçosas. Pássaros que nidificam nos pinheiros se alimentam de sementes e insetos sustentados pelo solo enriquecido pelos salmões. Até as menores criaturas, insetos e crustáceos sob o leito do rio dependem desse fluxo de nutrientes para sobreviver. Essa ponte biológica é mais do que um caminho de nutrientes, é um símbolo da profunda conexão entre todos os elementos do ecossistema. No Alasca, nada existe de forma isolada. O oceano não está separado dos rios. Os rios não estão separados das florestas. E as florestas não estão separadas das criaturas que abrigam. Os salmões são o fio invisível que une tudo, das ondas furiosas do mar de Bering à taiga sem fim, da tundra árida aos rios prateados cintilantes. Cada salmão, com sua breve mas profunda jornada retratada neste documentário animal, nos lembra que, na natureza, tudo está interligado e que cada sacrifício alimenta a vida de todo o ecossistema. Quando dezembro desce sobre o Alasca, a terra se rende a uma quietude sagrada, uma estação de sombra e graça. O sol, como um peregrino de luz, toca o horizonte por poucas horas antes de desaparecer no longo abraço da noite. O ar torna-se afiado como cristal. A temperatura cai além de negativo 20 graus Celsius e cada respiração parece um sussurro congelado no ar. Os rios silenciam sob véus de gelo e as montanhas, eternos sentinelas da criação, adormecem sob mantos de neve como em oração. É um tempo em que o mundo faz uma pausa não em morte, mas em reverência ao milagre da resistência. Em meio a essa quietude divina, a vida se recolhe
se adapta e espera. O poderoso urso pardo, guardião escolhido das florestas, busca refúgio sob raízes e rochas antigas, entregando-se ao ritmo sagrado da hibernação. Cada respiração lenta que ele dá torna-se um batimento de fé, uma promessa de que a vida perdura através da escuridão. O alce, com seus galhos majestosos e olhos solenes, caminha suavemente entre bosques congelados, alimentando-se de cascas e galhos, sustento oferecido pelas mãos do Criador. No alto, o céu se esvazia de asas. Gaivotas e pardais migram para o sul, seguindo a luz, deixando para trás um reino de silêncio quebrado apenas pela voz do vento. Mas sob os rios congelados, uma congregação invisível desperta. Pequenos salmões, filhos das águas do Alasca, movem-se suavemente entre pedras e sombras. Seus corpos são frágeis, mas seus espíritos carregam a herança da sobrevivência, uma força sagrada gravada por gerações. Na luz tênue que filtra através do gelo, eles aprendem a primeira lei da natureza e da fé: esperar, resistir, confiar no retorno do sol. O inverno no Alasca não é apenas frio, é uma estação espiritual. Ensina que na quietude começa a preparação, que a vida, mesmo invisível, é guiada por um desígnio divino. O urso hibernando, o alce errante, a floresta adormecida e os salmões silenciosos sob o gelo, todos fazem parte de uma grande aliança. Na paciência, eles honram a própria criação, aguardando a aurora que certamente virá novamente. À medida que a roda das estações gira, a longa sombra do inverno cede lugar à luz. Em maio, o Alasca desperta como se tocado por mãos divinas. O sol, como um deus benevolente, recusa-se a dormir. Reinando sobre céus de ouro sem fim. Por 20 horas por dia, a luz se derrama sobre a terra, derretendo os últimos fragmentos de gelo, despertando os rios e insuflando o espírito em cada ser vivo. É como se o Criador tivesse reaberto o livro da vida, permitindo que cada criatura escrevesse novamente seu próprio capítulo de sobrevivência. Florestas, gramíneas e águas cintilantes unem-se em um grande hino de renovação, uma sinfonia viva que celebra a ressurreição após meses de silêncio. Sob esse brilho celestial, cada criatura se move com uma urgência sagrada. O alce, grandioso e solene, pastando entre os prados em flor, é nutrido pelos resquícios das provações do inverno. Jovens lobos dão seus primeiros passos trêmulos. Guiados por suas mães, através de um mundo repleto de luz e perigo, seus olhos cintilam com a mesma centelha divina que impulsiona toda a natureza. Acima deles, a águia careca paira como uma profetisa dos céus, suas asas traçando arcos de majestade contra o sol, seu olhar afiado e inabalável, pronta para agir em perfeita harmonia com o ritmo da criação. E então, vem os salmões, o coração pulsante do Alasca, seu sacramento vivo. Das profundezas do mar de Bering, milhões iniciam sua peregrinação de volta ao lar, respondendo a um chamado mais antigo que o tempo. Corpos prateados cintilam sob a superfície da água, como fragmentos de luz sagrada, avançando contra a corrente com uma fé inquebrantável. Eles enfrentam corredeiras, saltam contra cachoeiras e desafiam as garras dos ursos pardos que os aguardam. Sua jornada não é apenas de instinto, é uma oferenda sagrada, um ciclo de vida e sacrifício ordenado pela própria natureza. À medida que nadam,
Seus corpos se transformam. O prateado se torna carmesim, como brasas acesas por um propósito divino. Eles nada comem, vivendo da graça acumulada em seus anos no oceano. Muitos caem para as águias, para os ursos, para a corrente impiedosa, mas seu propósito permanece intacto. Aqueles que alcançam o local de nascimento de seus ancestrais cumprem a aliança gravada em sua carne, depositam seus ovos no cascalho e entregam suas vidas, tornando-se alimento para o próprio mundo que ajudaram a sustentar. Sua partida enriquece o solo, as árvores, os rios até o ar que sopra sobre o Alasca. Aqui, cada criatura participa dessa comunhão. O urso pardo extrai força para o inverno da carne do salmão. A águia se alimenta dos restos levados pela corrente. Pequenos insetos, invisíveis e humildes, prosperam com o que sobra. Do oceano à floresta, do predador à presa, todos estão ligados em um círculo sagrado, uma ordem divina, em que a morte nunca é o fim, mas uma transformação. No radiante verão do Alasca, os salmões não são apenas peixes, são a alma da criação em si, o pulso vivo de uma terra onde vida, fé e natureza fluem como um único rio eterno. Por milhões de anos, os salmões superaram as provações mais severas da natureza para completar sua jornada de vida e morte. Mas agora, uma nova ameaça insidiosa e devastadora abala seu ciclo vital. As mudanças climáticas. Não se trata de uma tempestade passageira ou de um inverno rigoroso, mas de uma transformação profunda que se propaga pela água e pelo solo, ameaçando apagar a tênue linha entre a sobrevivência e o colapso. O oceano, onde salmões como tacu passam a maior parte de suas vidas, está aquecendo em um ritmo sem precedentes, transformando o outrora acolhedor Mar de Bering em um ambiente instável. Correntes frias, antes repletas de plâncton e pequenos peixes que sustentavam cadeias alimentares abundantes, estão esquentando, interrompendo a teia delicada da qual os salmões dependem. Essa mudança não apenas reduz a disponibilidade de alimento, mas também enfraquece a saúde geral dos salmões, resultando em peixes menores e mais frágeis antes mesmo do início da jornada de retorno. Um salmão desnutrido tem menos chances de vencer corredeiras violentas, escapar das garras de um urso pardo ou resistir às correntes impiedosas do rio. Cada fração de grau na temperatura do oceano é um golpe na força do salmão, corroendo o alicerce do ecossistema do Alasca, onde eles são o coração pulsante da vida. Imagine tacu, o resiliente salmão vermelho, nadando no Mar de Bering, outrora um paraíso de abundância. Agora, com o aumento das temperaturas, as populações de plâncton à base da cadeia alimentar diminuem, forçando tacu e seus semelhantes a lutar por energia. Estudos recentes mostram que a redução do tamanho dos salmões Chinook no Alasca está diretamente ligada a essas condições climáticas extremas, não apenas no oceano, mas também nos rios de água doce. Salmões menores estão menos preparados para percorrer milhares de quilômetros, têm menos chances de desovar com sucesso e, no fim, contribuem menos para nutrir o ecossistema que deles depende. Essa não é apenas a sina de uma espécie, é um abalo em toda a teia da vida, desde minúsculas criaturas do fundo do mar até os gigantes terrestres. Em terra, as mudanças climáticas deixam uma marca brutal, gravada em cada rio e floresta. As geleiras derretem mais cedo, um fenômeno antes raro que agora se tornou comum, alterando o fluxo dos rios de formas imprevisíveis.
Rios como o Kenai e o McNeil, antes caminhos seguros para a desova dos salmões, tornaram-se instáveis, como torrentes caóticas em um pesadelo. Em alguns anos, o derretimento rápido da neve faz com que os rios transbordem, arrastando ninhos frágeis de ovos sob o cascalho e eliminando gerações inteiras de salmões jovens antes mesmo de nascerem. Esses minúsculos ovos, brilhantes como joias e repletos de esperança, são levados por torrentes lamacentas, deixando leitos de cascalho vazios e um ecossistema empobrecido. Em outros anos, secas prolongadas deixam os rios rasos e áridos, expondo leitos rachados onde os salmões não conseguem cavar ninhos nem encontrar abrigo. Os salmões juvenis, pequenos e vulneráveis, enfrentam condições mais severas do que nunca águas mais quentes, menos oxigênio e maior exposição a predadores. Eles precisam de águas frias e estáveis para crescer, desenvolver escamas protetoras e instintos de sobrevivência, mas as mudanças climáticas transformam seus rios natais em ambientes perigosos, onde as taxas de sobrevivência despencam de forma alarmante. Nas longínquas extensões do Yukon, o ritmo sagrado dos salmões está enfraquecendo. Antes, esses rios corriam como veias de vida pela terra constantes, puros e abundantes. Agora tropeçam sob o peso de um clima em mudança. O derretimento precoce da neve, as chuvas irregulares e os leitos secos transformaram essas águas sagradas em provas de sobrevivência. Jovens salmões, antes protegidos por correntes frias e ricas em oxigênio, agora perecem aos milhares em águas rasas superaquecidas ou em canais secos e fraturados. No norte do Mar de Bering, a história se repete: os salmões chum perdem o rumo à medida que marés e temperaturas alteradas distorcem rotas de migração ancestrais. Isso não é mera desventura. É o eco de um planeta em sofrimento, e o Alasca, sentinela do norte, testemunha em silêncio a linha de frente do desmantelamento da criação. Além dos rios, a vasta taiga e a tundra tremem sob a mesma maldição. Os incêndios, antes o sopro natural da renovação, agora rugem como juízo. As chamas devoram florestas de pinheiros e abetos que um dia prosperaram graças às bênçãos dos salmões em decomposição. O solo, outrora nutrido pelos restos da vida, transforma-se em cinzas. A fumaça cobre o horizonte, sufocando os rios e obscurecendo o sol, um lembrete de que as feridas da natureza são também as feridas da humanidade. No norte congelado, o permafrost guardião da memória ancestral da Terra começa a derreter, liberando não apenas água, mas o espírito de um fogo antigo, o metano. Esse gás invisível se eleva como um lamento oculto, alimentando a própria tempestade que o criou. A terra desaba em crateras, rios se contorcem e desaparecem. O berço dos salmões desmorona. Sem os guardiões verdes das margens, salgueiros, musgos, raízes, a erosão consome o que antes protegia a vida, deixando cicatrizes nuas, onde antes havia sombra e abrigo. O declínio dos salmões envia ondas de choque por cada canto da Catedral Viva do Alasca.
Ursos pardos, outrora fortes e saciados pela fartura do verão, agora vagueiam mais longe, magros e desesperados, invadindo terras humanas em busca de sustento. Águias carecas, caçadoras celestiais, encontram menos peixes cintilando sob seu olhar vigilante, e seus ninhos ficam mais silenciosos a cada ano. Lobos, raposas e até os mais humildes insetos dos rios sofrem com essa fome invisível. Uma única temporada de desova fracassada ressoa por toda a cadeia da vida, como uma corda rompida na grande sinfonia da natureza. Para o Alasca, cada salmão perdido não é apenas uma criatura ausente, é uma oração sem resposta, um pulso silenciado no corpo da terra. E ainda assim, os salmões lutam para resistir. Eles seguem o frio rumo ao norte, buscando novos santuários à medida que as águas do sul Califórnia, Washington se tornam quentes demais para sustentar a vida. No entanto, até esse refúgio parece exílio. O Pacífico, outrora seu lar sem fronteiras, torna-se mais ácido, mais hostil, remodelado pelas mãos humanas. As águas quentes os forçam a desovar cedo demais, seus corpos se consumindo antes que o ciclo se complete. A mortalidade aumenta 60%, 80%, 90% e com ela, o desespero se espalha pelo ecossistema. Novos invasores surgem, antigos predadores se fortalecem e o equilíbrio cede lugar ao caos. Isto não é apenas um aviso da natureza, é um sermão. O Alasca, terra de luz e sombra, encontra-se à beira de uma mudança irreversível. A luta dos salmões reflete a nossa própria luta, uma prova de fé, de responsabilidade e de redenção. Se falharmos em agir, o batimento do coração do norte poderá desaparecer para sempre, e com ele, a harmonia divina que um dia uniu o oceano, floresta e céu em uma única canção sagrada. Ao lado da fúria lenta das mudanças climáticas, uma verdade ainda mais dura atravessa os rios do Alasca à mão da humanidade. Durante séculos, os humanos lançaram suas redes por oceanos e rios, extraindo da abundância da natureza como se fosse infinita. Os salmões, outrora o sangue vital que fluía pelo norte, pagaram o preço mais alto. Os grandes cardumes prateados que antes cintilavam pelo mar de Bering como rios vivos, se reduziram a poucos remanescentes dispersos. A pesca excessiva rompeu o ritmo da criação. Cada peixe capturado antes de voltar para casa não é apenas uma refeição perdida, mas um batimento roubado da própria terra. É uma perda sentida pelos ursos que esperam nas margens dos rios, pelas águias que circulam acima e pelas florestas que um dia beberam vida dos restos sagrados dos salmões. Mas a pilhagem não terminou com as redes. A humanidade reescreveu a própria geografia da peregrinação dos salmões. Por todo o Alasca e além rios, foram cortados por muros de concreto, represas que se erguem como monumentos à nossa ambição. Para os salmões, são fortalezas do desespero. Uma única represa pode apagar séculos de instinto, aprisionando incontáveis peixes em sua última jornada de retorno. Os leitos de cascalho onde a vida um dia começou estão agora enterrados sob lodo e águas paradas. As escadas para peixes oferendas bem intencionadas raramente cumprem sua promessa. Os salmões saltam, falham e caem de volta, exaustos, contra a face inflexível do progresso humano.
É uma tragédia silenciosa, repetida ano após ano, invisível para aqueles que construíram essas muralhas de conveniência. E então vem o veneno, o inimigo silencioso. As minas sangram mercúrio, as fábricas exalam toxinas e as fazendas deixam que os rios bebam seus pesticidas. Essas águas, antes puras como oração, agora carregam a mancha do descuido. Sob o cascalho onde a prole de Taku deveria emergir, ovos delicados são tocados por uma morte invisível. Muitos jamais eclodem, outros nascem frágeis, incapazes de suportar as provações do mar. Cada ovo não eclodido é mais do que uma criatura perdida, é um verso ausente na canção do Alasca, uma promessa de vida que nunca se cumpriu. E à medida que os salmões enfraquecem, tudo o que depende deles também vacila. Ursos pardos vagueiam famintos, águias passam fome durante longos invernos, e as florestas perdem sua nutrição sagrada. Os rios escurecem, o solo se enfraquece, e o coração pulsante do norte se torna cada vez mais tênue. O Alasca, antes uma catedral de equilíbrio, agora treme sob o peso de seus próprios guardiões. Talvez isso não seja apenas um aviso ecológico, mas um aviso moral. À humanidade foi concedido domínio, não posse tutela, não conquista. O sofrimento dos salmões reflete nosso próprio afastamento da ordem divina da natureza. E a menos que aprendamos a humildade diante da criação, os rios que represamos, envenenamos e saqueamos, poderão um dia silenciar, e com eles, a voz da alma do Alasca. Apesar das feridas infligidas pelo tempo e pelas mãos humanas, a história do Alasca e de seus salmões não é uma história de desespero, é uma história de redenção. Mesmo sob a sombra da perda, a luz permanece. Por toda essa terra sagrada, uma revolução silenciosa está em curso, nascida da humildade, da reverência e da compreensão de que a humanidade ainda pode ser uma força de cura. Nos mesmos rios outrora marcados pela ganância, a esperança agora volta a fluir. A conservação tornou-se a oração do Alasca, um testemunho vivo de que a verdadeira vocação divina do ser humano é o cuidado, não a dominação. Ao longo dos rios Kenai, McNeil e Baía de Bristol, foram estabelecidos santuários, corredores sagrados de vida, onde a peregrinação dos salmões continua ininterrupta. Esses rios já não são apenas cursos d'água, mas artérias sagradas de renovação. As máquinas industriais permanecem em silêncio. A mineração e a pesca em massa são mantidas afastadas. As águas correm límpidas, os leitos de cascalho permanecem intocados, e cada salmão que nada contra a corrente escreve um verso de esperança na canção eterna do Alasca. Cientistas, os guardiões desse pacto, monitoram cada batimento do ecossistema, desde o ovo trêmulo sob as pedras até o jovem salmão que respira pela primeira vez o ar do oceano. Cada vida nascida nesses santuários não é apenas sobrevivência, é ressurreição. O poder da restauração ecoa muito além dos rios. A humanidade já provou, antes, que o arrependimento pode gerar milagres. O retorno da baleia jubarte, outrora levada à beira da extinção,
permanece como um lembrete divino do que a fé e a vontade coletiva podem alcançar. Agora, mãos semelhantes reconstruem os riachos do Alasca, removem as represas que antes silenciavam seu fluxo e purificam as águas da poluição. Novas árvores criam raízes onde antes reinava a erosão, e a terra começa a se curar. Nesses lugares, os salmões retornam não como relíquias do passado, mas como símbolos da graça renovada. Proteger os salmões não é apenas um ato ecológico, é um ato de fé. Salvá-los é preservar o pulso do próprio Alasca. Os ursos que deles dependem para sobreviver ao inverno, as águias que planam sobre rios cintilantes, as florestas que extraem vida de seus restos e até os mundos invisíveis sob o solo. Cada salmão salvo é uma centelha reacendida no grande desígnio da criação. Cada rio limpo é uma conexão restaurada entre o céu e a terra. Pois se os salmões desaparecerem, também desaparecerá a alma do Alasca. Os ursos passarão fome, os céus se tornarão silenciosos e as florestas perderão seu hino verde. Mas não estamos impotentes. Podemos escolher um caminho diferente e proteger, restaurar, honrar. Você pode fazer parte desta história. Junte-se a Una Wild, português. Curta este vídeo, compartilhe esta jornada e inscreva-se para ajudar a proteger o milagre frágil da vida que ainda pulsa nos rios do Alasca. A pergunta permanece uma que ecoa pela natureza selvagem e dentro de nossos corações. Você estará entre aqueles que ajudam a manter vivo este ciclo sagrado?